Boa tarde, gente. Tudo bem? Como estão vocês? Aqui está tudo na paz. Com Jesus no barco é o que importa. Vamos remando, remando. E Jesus no barco. Jesus não pode faltar no barco. Passou um carro ali quase na minha calçada. Hoje está se preparando para a chuva, trovejando. Hoje fui dar uma caminhada na praia. Fui sozinho, meu esposo não quis ir. Agora deu tosse. Ai, ai. Meu esposo não quis ir, aí eu fui fazer uma caminhada. Nossa, deu vontade de tossir agora, gente. A garganta irritada. A mudança do tempo. É incrível. A mudança do tempo já começa a querer atacar a bronquite. Sei como uma coisa dessa. Mas tá, é prendido. Aí eu fui andar na praia, molhar os pezinhos. Só fui molhar os pezinhos mesmo, não tinha quase ninguém. É bom ir mais cedo, bem cedo. Eu gosto de pegar o sol, sabe? Aí eu fui e voltei logo. Eu não gosto de estar no mar, na beira da praia, sozinha não. Tenho medo. E também tenho medo da água, né? Do mar. Vai que as ondas vêm, né? E pega a gente. Aí eu só fui fazer uma caminhada e molhar os pés. E vim embora. Né? Mas é assim mesmo. E glória a Deus que vai chover. Tá calor, bastante calor. Eu tava olhando os montes lá, não, os montes, a ilha, né, que tem duas ilhas. Uma ilha, eu não sei como se chama ela, mas a outra ilha que tem, em frente, ela fica quase em frente, assim, Itanhaém, fica lá pra baixo, mas bem de longe dá pra ver ela ainda, que é a Ilha das Cobras. Olha, tenho medo de andar na beira da praia e encontrar cobras. Porque já encontraram cobras na praia de Itanhaém. E para cobra não tem distância não, elas nadam mesmo. E elas saem da praia da Ilha das Cobras. Sai da Ilha das Cobras. Cai no mar e sai nadando, vai parar na praia. Olha que perigo. E é daquelas venenosas. Das venenosas. As bichinhas são até bonitas, mas são perigosas, gente. O mar, ele não é muito de confiança, não. Principalmente quando é as praias ali perto da Ilha das Cobras. As pessoas têm que tomar cuidado. Também tubarão, o mar é território deles. Não adianta dizer que o tubarão não vai na praia tal, que eles vão sim. Pode ter uma surpresa. Então, eu só vou molhar os pezinhos mesmo e tchau. Nada de mergulhar, nada de... Uma que eu não gosto banho de mar, não. A água é muito salgada, né? E a areia também na cara, não. Mas é muito gostoso andar na beira da praia, na beira do mar, na praia, né? Desfrutar aquela natureza que Deus deixou
para o homem, deixou para a humanidade. Só que muitos não sabem, né? Não sabem desfrutar, falta com respeito com tudo. Então, tem os horários da gente, dos cristãos, da igreja, ir ao mar e na praia. Vai dar consciência e do temor a Deus cada um. Amém? Eu faço a minha parte. Você faça a sua. É você com Deus. E eu não tenho nada a ver com isso. Vou cuidar de mim. E daqui a pouco vai cair o toró. Tchau, gente. Olha, mas antes de eu ligar aqui, ligar aqui, quando eu vou visitar o mar, eu lembro muito da passagem de Moisés e também lembro muito também da passagem de Jesus, do Senhor Jesus, quando ele andou em cima da água, sobre as águas. É muito linda aquela passagem. Quando eu vou visitar o mar, eu lembro dessas passagens do Senhor Jesus andando sobre o mar. E Pedro também andou sobre as águas. Não que nem Jesus, mas que ele deu alguns passos, deu. Só que afundou, tadinho. Coitado, ele afundou. Porque veio o vento, a tempestade contra as ondas aumentaram e ele se assustou. Só que Jesus estava ali, né? Para socorrer ele. O Senhor Jesus segurou as mãos de Pedro. Homem de pouca fé, né? Para vocês verem o que é a fé. Diz que a fé sem as obras são mortas. E as obras sem a fé também é mortas. As duas têm que estar juntinhas. Nem separada não é, juntinhas. A fé e as obras. Então, a gente tem que pedir graça a Deus para que a nossa fé não venha diminuir, ser abalada. Porque vem situações contra nós, né? Contra nós, que abala a nossa fé. Abala, somos seres humanos, somos limitados, né? Então, o ser humano, ele é falho mesmo. Eu não condeno Pedro, não, porque afundou. Porque se fosse a gente no lugar dele, talvez não teria dado nenhum passo. E Pedro deu vários passos, né? Para chegar até o Senhor Jesus. Quando ele estava próximo, aí veio a tempestade, mas foi permissão de Jesus. Foi Jesus que permitiu aquilo para testar ou ver a fé dele, ou para a glória do nome dele. E se fosse eu e você no lugar de Pedro, o que seria de nós? Eu lembro um dia, eu vou contar uma. Não sei se conto. Conto? Vou contar. Eu lembro um dia, eu era católica ainda. Mas, eu prometi de contar o meu testemunho, né? Eu ainda vou contar meu testemunho, tá? De conversão, como que foi. É que eu esqueço. Mas eu lembro, eu era adolescente e eu não sei, eu acho que foi a minha irmã que deu um livrinho, deixou um livrinho lá em casa do Novo Testamento. Do Novo Testamento, porque minha irmã era evangélica, ela casou com um cristão. E todo mundo lá em casa era católico. E ela deixou esse livrinho Novo Testamento. E eu peguei esse livrinho e comecei a ler e meditar nesse livrinho. E uma passagem que me marcou muito foi essa do Senhor Jesus andando sobre as águas. Aí o que aconteceu?
Um dia eu fui tomar banho no açude. Meu pai tinha um açude, né, no sítio. Um açude e era grande o açude, não era pequeno não. E eu fui nesse açude para tomar banho. Só que na hora, antes de eu mergulhar, eu lembrei da passagem de Jesus e Pedro que andou em cima da água, né? Aí eu digo, eu vou fazer um teste, vou andar em cima da água, vou ver se eu consigo andar em cima da água. Eu era adolescente, tá? Aí eu fui, dei o primeiro passo, meu. Mas só que eu fui esperta. Eu fiz isso no lugar raso, não foi lugar fundo. Aí eu pisei, o primeiro passo que eu dei na água, afundei. Não contei nada pra ninguém, não contei nada para os meus pais, não contei nada pra ninguém, só ficou pra mim. Eu fiz esse teste. A palavra de Deus fala que não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas na minha inocência, né, sem conhecimento bíblico, né, só tinha esse livrinho do Novo Testamento que eu andei lendo, né? Toda noite eu pegava ele para ler. Mas já era Deus trabalhando na minha vida, porque Ele iria realizar algo na minha vida e na vida da minha família. Então aconteceu isso. Eu acredito que muitos já fizeram isso também. Só foi eu não, tá? Tchau. Tudo de bom.